Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre filosofia e cosmovisão cristã. Já explicamos alguns pontos super interessantes para a compreensão desta série que provavelmente vai terminar em cerca de 6 a 7 vídeos. Poderíamos fazer mais, mas por conta do algoritmo, ou seja, da quantidade de pessoas que estão assistindo a este conteúdo, ainda por ser pouco, nós então vamos estar passando para outros temas, tá certo? Para assim poder ganharmos seguidores e depois no futuro próximo voltarmos a comentar mais sobre filosofia e cosmovisão cristã. Poucos canais realmente abordam esse tema de maneira aprofundada, como nós sempre fazemos aqui. Obviamente tivemos algumas evoluções, porque tivemos vídeos com poucos acessos, com pouco é, um nível de tempo pouco, mas sempre estamos aí melhorando o nosso conteúdo e a qualidade da nossa comunicação. Então nesse vídeo nós vamos comentar brevemente. Eu tentei aqui resumir o máximo possível, mas foi quase impossível resumir. Eu espero não ser enfadonho e nem que esse vídeo venha se prolongar muito, mas vamos comentar sobre, nesse vídeo, um pouco mais sobre o que é argumentação, o que é lógica, um pouco sobre a cosmovisão do naturalismo, tá? Bem, então vamos começar assim. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Tá aqui, pronto, veja só. Temos aqui embaixo aqui uma frase. Não abra os olhos. E aqui em cima temos uma mulher, tá? E duas crianças, um menino e uma menina. Primeiramente, é um filme que passou na Netflix, passou em outros sites, tá? Um filme muito interessante, que é A Caixa de Pássaros. Trata-se de uma metáfora, tá certo? Mas eu vou utilizar este pequeno ponto para introduzir o nosso estudo, porque neste filme existe um ser monstruoso que está matando as pessoas. Então a única forma de você sobreviver ou ficar vivo é você fechar os seus olhos, tá? Evitando assim o mundo físico, o mundo real, ver as pessoas como elas são e até mesmo ver quem é este mal. Então este filme passa essa sensação de perigo, de suspense, de mistério e de medo, de terror, né? Então sempre essa mulher, essa protagonista foge desse bicho, desse ser que ninguém sabe o que é e se vê é possuído e acaba morrendo. Então é justamente isso que nós passamos hoje em dia quando nós estudamos um assunto que vai mexer com a estrutura universal. Muitos têm medo realmente de compreender o mundo como de fato ele é. Vê a filosofia, a teologia, a história, a sociologia como mal, como aquilo que vai destruir as nossas pré-noções, os nossos juízos errados. Ou seja, quando nós estudamos algumas matérias de vitais importâncias, algumas coisas que não faz sentido no mundo religioso ou no mundo social, realmente essas pessoas acabam fechando os seus olhos para os fatos. Diferentemente do filme, diferentemente do que muitas pessoas fazem, nós vamos ver o mundo como de fato ele é e como ele apresenta. Por isso, não acreditamos na Terra plana, nas teorias dos reptilianos, nos dados ufologistas e tantas besteiras e heresias que vêm aí seduzindo o mundo através dessa cegueira mental, espiritual, intelectual e cultural. Bem, agora com essa introdução podemos conversar um pouco mais sobre este vídeo, este filme, este nosso estudo. Bem, já sabemos que a filosofia é a ciência do pensar, do refletir, do perguntar, do questionar, e todos esses atos requerem algum tipo de argumentação. A filosofia entende que a argumentação é um conjunto de afirmações ou de negações que serve
como premissas que conduzem a uma conclusão falsa ou verdadeira. Basicamente, qualquer diálogo entre duas ou mais pessoas sempre tem um argumento envolvido. Por exemplo, duas pessoas ou três pessoas ou mais conversando sobre qualquer assunto, existe um argumento, uma lógica, uma ideia a ser defendida ou a ser evitada. Bem, por exemplo, se hoje fosse domingo, a escola bíblica dominical está aberta. Ponto 1. Ponto 2. Hoje é domingo. Ponto 2. Ponto 3. Logo, a escola bíblica dominical está aberta. Certo? Isso é uma conversa, isso é uma afirmação, isso é um argumento. Tá? Isso não é só uma opinião. Bem, o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 é, se hoje for domingo, a EBD está aberta. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é, hoje é domingo. Nesse exemplo, tá certo? Então, são as premissas do argumento. E a conclusão é o ponto 3. Logo, a EBD está aberta. Supondo que as premissas 1 e 2 são verdadeiras, então a conclusão é automaticamente verdadeira. A filosofia verifica esta frase e nos ensina que tal frase não é apenas uma opinião. Seria uma opinião se não tivesse conteúdo argumentativo para aquilo que se vai comprovar na conclusão. Mas sim um argumento, trata-se de um argumento para levar o ouvinte a essa conclusão. Já vimos que outros momentos que o argumento podem ser dedutivos ou indutivos. O argumento dedutivo trabalha bem quando a própria conclusão advém diretamente das premissas de acordo com as regras da lógica. Neste ponto, a lógica entra em ação e examina o argumento como um todo. A lógica é uma subdisciplina técnica da filosofia. É quase uma matemática, uma coisa exata, uma coisa realmente comprovada. Por isso que muitas filosofias, ideologias, dogmas, pensamentos não conseguem existir continuamente. Quando se entra no plano filosófico, no plano teológico, no plano matemático, não consegue existir. Se puder existir, é apenas distorcendo as regras da lógica. A lógica sentencial ou proposicional é o nível mais básico da lógica, lidando com inferências baseadas em conectivos e sentenciais, como se, então, ou e. A filosofia ensina que existem 9 regras da lógica, tá certo? Essa aqui que você vê aqui, né, nesse vídeo, aqui, regra 1, modus ponens. Não vamos explicar toda ela detalhadamente, tá certo? Porque vai ocupar muito espaço, mas vamos aqui resumir o resumo do resumo, tá certo? Bem, essa primeira regra, você vai ver todas as novas aqui, tá certo? Essa primeira regra, modus ponens, na lógica simbólica, usa-se letras e símbolos, como você pode ver aí, né? Temos uma letra e o símbolo para representar as orações. As orações são o quê? As orações não é o Pai Nosso, tá? As orações aqui é uma frase, uma sentença gramatical. E as palavras que as conectam, tá? Ou seja, os verbos, os predicados, os sujeitos e tudo aquilo que compõe uma oração. Bem, então como eu pronuncio essa primeira regra? Bem, aqui você pode ver que tem um P e uma seta, né? Apontando para o quê? Então, você pode dizer assim, se P, então que? P, logo que? É dessa forma. Nós vamos aqui passar para as outras regras, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Já vimos essa. Vamos ver a segunda regra. Modus tollens. Não é isso? Deixa eu organizar. Pronto. Modo tollens ensina que essa regra diz que as duas premissas podem inconstantemente concluir não P. Essa regra envolve o ato de negar uma premissa. Aí como você pronuncia? Aqui você vê aqui, ó. Se P, essa seta pode ser entendida como que? Como então. Se P, então que? Aí essa seta aqui, essa outra seta aqui embaixo, ela representa a negação da premissa. Aí você o que? Não que. Então,
Se P, então Q, não Q. Aí aqui nessa terceira, que é a conclusão, obviamente essa primeira aqui, esse número 1 representa o quê? A primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão, tá certo? Mas elas podem ser aumentadas aqui. Se fosse de outro jeito, qualquer uma dessas regras pode ser aumentada, unidas e cada vez mais complexas, né? Aqui poderia ter um 3 e aqui um 4 e assim aumentar as possibilidades, tá? Bem, a próxima regra é o silogismo hipotético. Temos aqui a primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão, tá certo? Veja só, aparentemente parece até difícil e fácil para algumas pessoas, mas é muito complexo, é muito cheia de detalhes que às vezes a gente não consegue nem perceber, mas isso de fato existe na comunicação entre duas pessoas ou mais. Temos realmente essa noção do silogismo hipotético. Bem, nesse caso aqui deveria ser dito como P implica que. Então aqui essa seta já vai dar um outro nome. P vai, essa seta vai nesse silogismo hipotético significa implicação, implica. P implica que. Então, Q implica R. E a conclusão é P implica R, certo? A quarta regra da lógica é a conjunção. Aqui você vê essa conjunção aparecer na conclusão, que é o número 3. Essa setinha aqui, ó, tá vendo? Essa setinha aqui é a letra, a vogal I. P e Q, tá? P, Q, P e Q. Essa regra diz que se P, veja só, se P é verdade ou verdadeiro, então Q é verdadeiro. E a conjunção entre P e Q é verdadeiro. Então, para que isso seja verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiros, tá certo? Essa é a quarta regra da conjunção. Aí parece que vai dificultando cada vez mais, né? Mas temos aqui a quinta regra, a simplificação. Não é bem simplificada, mas é isso mesmo. Então, lembrando que aqui essa setinha aqui representa a conjunção E ou a vogal E, tá? Para vocês entenderem. Temos aqui essa situação. O que essa regra vai dizer? Você tem a premissa P e Q. Essa aqui é a premissa, tá? Essa aqui é a premissa. E também precisa de P ou Q. Ou você precisa de P ou de Q. Nessas duas premissas, uma e duas, ou você precisa de P ou Q. Isoladamente, então a premissa vai ser isolada, tá? Para chegar a uma conclusão, certo? Temos a sexta regra da lógica, que é a absolução. Assim, essa regra ensina que P implica e assim a si mesmo. Então P vai implicar a si mesmo, ou seja, ele vai chamar a si mesmo. P faz qualquer outra coisa para que ele implique a si mesmo. Essa é a regra da absorção. Sétima, regra adição. O símbolo V, veja aqui que já mudou. Né? Ele estava anteriormente cabeça para baixo, agora está para cima, como uma consoante V. Então o símbolo V é dito de que forma? Ou. Então fica assim, se P é verdade, então P ou Q também é verdade. Ou um ou outro vai ser verdadeiro, mas não os dois ao mesmo tempo. Temos a oitava regra, que é o silogismo disjuntivo, que é o que? Temos aqui o silogismo disjuntivo, dessa forma aqui, tá? P ou Q, não P, Q. P ou Q, não Q, P. Temos as coisas meio que isoladas, determinando a negação dessa premissa e a afirmação de outra. É como se tivesse já aqui um ajuntamento de outras regras para criar o silogismo disjuntivo. E por último, nós temos a última regra, a nona regra, dilema construtivo. O que esse dilema construtivo vai dizer? Ambos têm sempre as premissas e a conclusão. Se P implica Q, P implica Q e R implica S, tá? Ó, lembrando os símbolos, tá certo?
implica R, P ou R é verdadeiro. P ou R é verdadeiro. Segue-se que Q ou S é verdadeiro. Então essa é as regras da lógica na qual a filosofia trabalha para se determinar se uma conversa, uma frase de qualquer gênero é verdadeiro ou não. Voltemos aqui para dar continuidade ao nosso estudo e vamos conversar agora um pouco sobre cosmovisão cristã. Já damos início a algumas outras cosmovisões e neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o naturalismo, tá certo? Já vimos sobre teísmo, deísmo e agora o naturalismo, tá certo? Vamos entender como se constrói uma pessoa que acredita no naturalismo, o que ele responde. Bem, no naturalismo, Deus é reduzido a nada, ou seja, Deus perde a sua própria existência. Ou seja, o próprio naturalismo vai dar origem ao ateísmo. É com René Descartes que o palco do naturalismo se apoia quando o universo se torna apenas um gigante mecanismo de matéria, deturpando o Criador e a criação e criando uma nova forma de cosmovisão. A mente se torna uma subcategoria da mente mecanicista. Tá? Não existe nada de espiritual no ser humano nessa cosmovisão chamada naturalismo. E com John Locke, quem pensava a razão dada por Deus é o juízo do que pode ser tomado como verdade na revelação na Bíblia. Mas o naturalismo remove definitivamente Deus e, desse modo, divinaliza a razão como o único critério da verdade. Bem, as perguntas feitas a um naturalista que é de cunho da cosmovisão, aquilo que fundamenta o naturalismo, são aquelas simples e velhas perguntas. Qual é a natureza e o caráter de Deus? O naturalismo, que dá origem ao ateísmo, e o ateísmo dá origem ao marxismo e a outras visões abomináveis, diz o que sobre o que é a natureza e o caráter de Deus? Bem, a realidade primordial é a matéria. Então, para essas pessoas, tudo é a matéria, tá? Tudo é um átomo. A matéria existe eternamente e é tudo que existe. Não há Deus. Carl Sagan, astrofísico, afirmou que o cosmos é tudo o que existe, sempre existiu ou sempre existirá. Então, essa noção é uma noção não científica, é uma noção de religioso que se baseia naquela ideia de que Deus não existe, não é uma afirmação científica. Segundo, qual é a natureza do universo? Para o naturalista, o cosmos existe como uma uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. Isso, na verdade, não é cientificamente provado. Ao contrário, o próprio cosmos ou universo, ou a própria matéria, o átomo, as partículas subatômicas, elas de fato foram criadas através de um ser todo-poderoso e onipotente, onisciente e onipresente, tá certo? Então o universo é complexo porque quem o criou é ultramente complexo. Terceira pergunta: qual é a natureza da realidade? O naturalista vai dizer o seguinte: os seres humanos são máquinas complexas. Isso pode ser verdade parcialmente, tá certo? A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos por completo. Isso também dá origem à psicanálise, à psicologia, à sociologia, tá certo? Em ver o homem e a sociedade como máquinas orgânicas ou inorgânicas, na qual não existe deveres morais, ética e nem princípios eternos para ser seguido. Isso é um grande problema para o naturalismo. O homem, para o naturalismo, é apenas um microcosmo, uma máquina dentro da máquina universal, que é o cosmos. Então é apenas uma peça. E nessa visão, o ser humano nenhum tem nenhuma dom especial, nenhum amor, tá certo? Quarta pergunta: o que acontece com a pessoa quando ela morre? A morte é a extinção da personalidade e da individualidade.
ou seja, o naturalismo nega a vida após a morte. Quando a matéria que constitui um indivíduo, o nosso corpo, é desorganizada na morte, a pessoa desaparece. Daí nós temos o Adventismo, as Testemunhas de Jeová, apoiando essa premissa falsa, tá certo? Sobre os fundamentos da cosmovisão. Qual é a base do conhecimento humano, segundo a cosmovisão naturalista? Por meio da razão humana inata e autônoma, incluindo os métodos da ciência, podemos conhecer o universo. Considerar-se que o cosmos, incluindo este mundo, está em seu estado normal. Tudo para o naturalista é a razão, porém, deixando o fato de que a razão humana está corrompida e assim precisa necessariamente da fé, da regeneração do Espírito Santo para assim compreender o mundo a si mesmo e ao seu próximo. Os naturalistas baseiam a razão humana na própria natureza humana. Só que essa natureza humana está totalmente corrompida. O ser humano não é bom por natureza e nem mal por natureza. Ele é um ser humano apenas corrupto e que está longe de Deus, que necessita do Evangelho. Sexta pergunta: qual é a base da ética? A ética está relacionada apenas aos seres humanos. Os valores são construídos pelos seres humanos. Os homens não precisam da teologia, revelação ou deuses para descobrir os verdadeiros princípios da moralidade, só precisam do senso comum. Isso é uma frase, com certeza, de um ateísta, de uma pessoa corrupta, que está longe do verdadeiro evangelho e que apenas ataca as escrituras e a ciência da teologia, porque tal comportamento, tal mentalidade realmente é cega. Sétima pergunta: qual o significado da história? A história é o fluxo linear de eventos ligados por causa e efeito, mas sem um propósito abrangente. A história não tem um objetivo inerente, ou seja, o ser humano, na visão naturalista, nasce, cresce e morre sem objetivo nenhum. Não existe propósito, não existe significado para mim e para você nesta cosmovisão naturalista. Bem, existem duas formas de materialismo. O naturalismo, duas formas de naturalismo. O naturalismo secular é uma forma de humanismo geral, onde a atitude geral dos seres humanos possui valor especial, inspirações, pensamentos e anseios. Desde o Renascimento, os pensadores de várias convicções foram chamados de humanistas. Por exemplo, João Calvino, Erasmo de Roterdã, Edmund Spencer, William Shakespeare, John Milton. O motivo dessa designação se deve à ênfase na dignidade humana, não em oposição a Deus. Tá certo? Então é isso. Esse é o nosso resumo sobre o naturalismo como cosmovisão, ou seja, todas as pessoas do mundo, elas têm uma forma de ver o mundo, certo? Então, cosmovisão é isso. É a forma como eu ou você ver o mundo. Então, se eu estiver conversando com uma pessoa, eu vou saber, através de pesquisas, que essa pessoa é um teísta, ou um deísta, um naturalista, ou um panteísta, tá? Então, baseado nessa primeira ideia, tudo que essa pessoa vai dizer provém de 7 principais e fundamentais perguntas, no qual nós estamos sempre repetindo e sempre mostrando as diferentes respostas que essas cosmovisões apresentam. E essas diferentes cosmovisões, de fato, elas necessariamente, a grande maioria delas, não se baseia na natureza de Deus, na revelação do Filho de Deus, muito menos na natureza, nas leis da física, da química e na ciência como verdadeira. Então nós observamos isso e concluímos que tal conversa ou afirmação desses grupos, que são vários, são falsos, porque já dentro dessas premissas aqui que fundamenta essa comunicação desses grupos é falso, porque a fundamentação, o terreno, a base, tem uma estrutura muito delicada, uma estrutura falsificada, uma estrutura corrompida, tá certo? Então, daí concluímos que tais cosmovisões são cegas
e necessitam da única e verdadeira cosmovisão, que é a teísta, bíblica, tá certo? E no próximo vídeo, se assim Deus permitir, nós iremos conversar mais sobre filosofia e cosmovisão cristã. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, uma crítica, uma sugestão, um like, tá certo? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos.